estamos aqui com um propósito que o amor de Deus nos salvou e pelo amor que nós temos aqui na terra, pelo anjo que Ele deixou para nós nos guiar, para o nosso pastor. Queria pedir aqui a liberdade só para dizer para os irmãos, e se a gente pudesse dar oportunidade para todos, nós daríamos, mas nós vamos ficar aqui até vencer o dia. Eu sei que cada um aqui tem algo de especial para dizer para o pastor. Infelizmente não tem como a gente abrir a oportunidade para todo mundo, porque se a gente abre para um, ele ia abrir para outros também. Então peço que os irmãos compreendam isso, até porque por causa do horário, então pedimos desculpa por isso. E quero ler aqui em Eclesiastes, capítulo 3, só o primeiro versículo. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo um propósito debaixo do céu. Amém? Amém. O que eu quero dizer, não estou aqui para emocionar, não vou fazer isso jamais, mas sim para dizer palavras que, não minha, mas que Deus inspira a gente a dizer, com amor e carinho, que é um culto especial, na verdade, não é bem um culto de ministração da palavra, mas é um culto de comemoração, uma festa, no Velho Testamento tinha as festas, que eles faziam. Então nós também temos esse direito de fazer, ainda mais que um dia especial como hoje. A gente sabe que a trajetória da vida do nosso pastor, assim como a nossa, nunca foi fácil, foi difícil, desde quando eu me lembro, quando eu comecei a entender a responsabilidade, sempre foi difícil a nossa vida, a vida da nossa família, e os irmãos até que entram na nossa família, que entram para a igreja, e vivam e contam o seu testemunho, a gente vê que é parecido com o nosso, pela trajetória. Então, nessa trajetória, eu creio que o ministério, até vem o pastor dizendo, o ministério pastoral, ele não é eleito aqui pelos homens, O ministério pastoral, ele já vem com a eleição, ele já nasce com aquilo. Eu já separo ele desde o ventre da sua mãe para poder que ele faça a obra quando ele estiver preparado para fazer. Então, há 10 anos atrás, Deus chegou e colocou, desde então, na vida do nosso pastor, que dali diante ele seria o pastor dessa igreja. Mesmo como ele já disse nos testemunhos, que ele fugiu disso, e correu disso, que os problemas às vezes eram maiores do que a capacidade dele mesmo de compreender e entender que ele conseguiria superar tudo isso. A gente sabe que a gente, na nossa decorrer da nossa vida, a gente tem perdas significantes, que são parentes, são os que mais chocam a vida da gente, pai, mãe, irmão, filhos e várias outras coisas, Às vezes você não perdeu um parente, às vezes você está numa situação difícil, então isso faz com que enfraqueça a gente, até a gente estar vivendo o Evangelho completo, e para a gente estar nessa condição que estamos, eu me lembro até um dia que, nunca me esqueço, o dia que a gente, desse tabernáculo, porque a gente olha do jeito que está aqui, mas não imaginamos o que já foi, que se passou para isso estar dessa maneira, para que nós estejamos aqui, para que os nossos filhos estejamos aqui, sentados numa cadeira, não vamos dizer que é das melhores cadeiras, poltronas, mas é muito melhor do que tinha antes, ventiladores melhores, pintura, porta, isso aqui é tudo mérito e honra a Deus, primeiramente. Mas se Ele não tivesse colocado um homem ungido para tomar conta desta igreja, nada disso que temos aqui estaria acontecendo. Nada dos nossos parentes que veio depois que foi levantado os clamores, as orações, os trabalhos que foi levantado, não pelo pastor Josias, mas por Deus usando o pastor Josias. Então, são coisas que a gente para pensar e ver que se um homem desse, se Deus não está com ele, onde está Deus? Onde está Deus? A parte, eu acho que eu não lembro qual é a passagem da Bíblia que fala que devemos correr
com paciência. Eu vejo isso, o pastor ele faz isso. Me permite, né, falar da condição do pastor. Ele não pode correr, não pode andar, né? Quantos tem pastores aí que podem fazer tudo isso, né? E ainda assim não valorizam eles, né? E outra coisa que eu vejo muito, a figura do pastor. Até quando quero controlar o horário, porque se deixar a gente tentar ser rápido aqui para não tomar muito tempo. A figura do pastor hoje em dia, se a gente for analisar, é uma figura de um homem desonesto, né? A figura de um pastor hoje em dia, se você olhar, é desonesto. Se você sai por aí e falar de igreja, essas coisas, porque eu faço isso porque meu pastor, o pastor já fala assim, você está seguindo o pastor só quer ser dinheiro, o pastor só quer isso e aquilo. Então a figura do pastor, ela se desmoralizou, né? Porque Satanás ele trabalhou para isso. Porque, como eu disse aqui, lendo aqui, tem tempo determinado para todas as coisas, um propósito, né? Aí a gente vai para Hebreus 6,5, fala assim que, deixa eu achar aqui rapidinho, já está marcado aqui. Hebreus 6, vou ler só o 5. Amém. Está dizendo sobre os eleitos, né? Isso aqui é para os eleitos, né? Para esse povo que está aqui, para você que está sentado aqui. Amém. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. Aqui ele está dizendo no contexto lá do passado, mas falando do futuro. Então, o que é isso aqui? E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. Lá no princípio nós provamos esse poder, né? Provamos essa palavra. Antes da criação do mundo, no pensamento de Deus, nós somos criados. E esse século futuro, ele está dizendo que nós somos participantes deles. Então, o que a gente vê com isso? Por que eu falo que é para os eleitos? Porque não foi para Moisés, não foi para Abraão, não foi para Adão, porque eles não estão aqui no futuro. Nós estamos no futuro. Então você vê a responsabilidade, o privilégio de nós estarmos aqui, né, sendo guiado por um homem ungido, um homem direcionado à palavra de Deus, né? Porque a integridade do pastor Josias a gente conhece, a gente sabe, né? O que a gente conhece da pessoa que ele é, porque Deus separou ele para isso, né? Não foi ele mesmo que escolheu, né? Não foi ele mesmo que escolheu, nem ele mesmo escolheu estar nessa situação, né? Que eu tenho certeza que ele queria estar como nós, só que Deus tem um propósito e um tempo para todas as coisas, amém? No momento certo nós veremos ele aqui pulando de alegria e nós aí salteando de alegria juntamente, né? E se for somente do outro lado, amém também, porque esse é o propósito, né? O tempo que seja do outro lado, mas haverá esse dia que nós estaremos, né, salteando de alegria, abraçando uns aos outros, correndo, né, para todos os lados e fazendo todas as coisas que Deus, né, preparou para nós. Então, quero agradecer primeiramente a Deus, né, e dizer ao pastor Josias, ele não é somente também um pastor, ele é um amigo da gente, né, é uma pessoa que nós sabemos que ele nos ama. Você pode ligar a qualquer hora do dia, da noite para ele, se ele estiver em condições de te atender, ele vai te atender, e até às vezes mesmo, né, pastor, sem condições, né, atende também. Então, a gente só tem a agradecer a Deus, pastor. Obrigado por você ser pastor, uma rosa, porque o ministério não é só o pastor também, né? O ministério é uma rosa junto, o ministério é a família do pastor junto. Então a gente tem que sempre não olhar somente para a figura do pastor, né? Mas sim para a esposa do pastor, né? Porque é o que está ali do lado dele, é o que ajuda ele a passar pelas batalhas, pelas lutas, porque ele leva todo. Se a gente tem os nossos problemas, o pastor tem o dele, tem o nosso, né? É ele que carrega os nossos problemas junto com ele, é ele que está intercedendo com os nossos problemas. Por isso que nós temos que sempre trazer para o pastor, né? É um fardo pesado trazer os problemas do pastor, sim, porque as coisas boas automaticamente a gente já fala para ele, né? Não dependendo de ficar buscando, né? A gente traz naturalmente as coisas boas que Deus tem para nós.
Então, é isso que eu queria falar, né? Agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Vamos